Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Boa noite novamente, queridos. Abram, por favor, a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 8. Hoje vamos considerar os versos 7 e 8 deste capítulo na nossa série de exposições. 1 Coríntios, capítulo 8, versos 7 a 8. Farei uma breve introdução. É possível que muitos aqui já escutaram o conhecido lema Mulheres e Crianças Primeiro, quando se fala de desastres marítimos. A ideia por trás desse lema é que, em caso de um naufrágio de um navio, mulheres e crianças serão salvas por primeiro, e somente depois disso os homens se preocuparão consigo mesmo. Será que a história náutica confirma se na prática esse lema é uma verdade ou um mito? Descobrir isso passa pela história do famoso Titanic. Para quem não sabe, o Titanic foi um dos navios mais luxuosos e inovadores de sua época, construído pela empresa britânica White Star Line. Talvez você pense que Titanic é um filme. Não, Titanic era um navio. O filme foi baseado na história do navio. Vamos lá. E esse navio partiu para sua viagem inaugural de Southampton, na Inglaterra, com destino a Nova York, em 10 de abril de 1912. No entanto, na noite do dia 14 de abril, 2 dias depois, na noite do dia 14 de abril, o Titanic colidiu com um iceberg no Atlântico Norte e afundou. Como resultado, morreram cerca de 1.500 pessoas. Naquela oportunidade, apenas 706 pessoas sobreviveram, e a taxa de sobrevivência variou significativamente entre homens, mulheres e crianças. Cerca de 77% das mulheres sobreviveram. 78% das crianças sobreviveram e apenas 19% dos homens sobreviveram. Contam os relatos que o capitão do navio do Titanic, que inclusive afundou junto com o navio, comandou expressamente para a tripulação e passageiros que dessem prioridade para as mulheres e crianças, como de fato nós vimos aconteceu. Porém, foi realizado um estudo no ano de 2012, onde foram avaliados 18 desastres marítimos, envolvendo cerca de 15 mil pessoas entre os anos de 1852 e 2011. E nesse estudo se constatou que a realidade é completamente diferente do que aconteceu no Titanic. Constatou-se neste estudo que nesses desastres, 60% da tripulação, ou seja, aqueles que trabalham no navio, 60% da tripulação sobreviveu. E entre os passageiros que sobreviveram, a quantidade de homens foi quase o dobro da quantidade de mulheres. E menos de 20% das crianças sobreviveram. Esses números comprovam que o cuidado para com os mais fracos visto no caso do Titanic foi, na verdade, uma exceção. O que geralmente as pessoas neste mundo caído estão preocupadas consigo mesmo. Assim, o lema no Titanic foi mulheres e crianças primeiro.
mas nos demais naufrágios foi: cada um por si, salve-se quem puder. Qual desses dois comportamentos você acha que é mais compatível, ou que é compatível com o testemunho cristão? É isso que Paulo vai ensinar no texto que vamos considerar hoje. O seguinte ensino, a frase que eu quero destacar nesta introdução: em como é necessário que em nossa caminhada cristã estejamos preocupados em ajudar aqueles que são mais fracos na fé. Vou repetir: como é necessário que em nossa caminhada cristã estejamos preocupados em ajudar aqueles que são mais fracos na fé. Vamos ao texto. 1 Coríntios capítulo 8, versos 7 e 8. Diz assim: contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Nos edifica por meio dela, apesar de mim. Nos ajuda, me ajuda, Pai, a comunicá-la nesta noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O principal objetivo dessa carta é conformar a vida dos destinatários com a santidade exigida para aqueles que perseguem a vontade do Senhor, ou que são discípulos de Jesus Cristo. Nós fomos chamados para a santidade, diz inclusive o título da série que está aqui atrás. Nos primeiros 4 capítulos dessa carta, o principal problema enfrentado, já vimos aqui longamente, foi o comportamento orgulhoso e partidário daquela igreja que formava grupos e vivia se dividindo ali. E então, capítulos 5 e 6, Paulo trabalha contra pecados de imoralidade sexual e o caso de irmãos que processavam uns aos outros perante as autoridades pagãs. No capítulo 7, ao responder um questionamento da igreja de Corinto, Paulo discorre vastamente, longamente, sobre a sexualidade dentro do casamento como uma forma de agradar a Deus, a única forma de se usufruir legitimamente da sexualidade dentro do casamento, assim como dá outros ensinos de como o crente pode glorificar a Deus com seu corpo nas mais diversas áreas, sendo casado, solteiro, noivo, viúva e etc. Então, chegamos ao capítulo 8º, esse capítulo que estamos considerando hoje aqui também. E aí, Paulo passa a responder outra pergunta vinda da igreja, sobre qual deveria ser a postura dos cristãos quanto aos alimentos sacrificados a ídolos. Essa era uma pergunta muito pertinente, eu já repeti 2 vezes, então vou ser bem mais breve hoje. Essa era uma pergunta muito pertinente naquele contexto, porque o paganismo era muito comum, as pessoas sacrificavam animais e parte daquele animal que foi morto ali para o sacrifício pagão era usado no sacrifício, outra parte geralmente era entregue aos sacerdotes e o restante era devolvido à família, à pessoa que sacrificou, e esse restante era usado como alimento. Era muito comum, já que constantemente estavam realizando aqueles sacrifícios, esse alimento fazia parte da cultura e da dieta daquele povo na cidade de Corinto. Inclusive, haviam locais que vendiam essas sobras, e era uma comida até mais barata. Então, era muito importante eles terem a resposta quanto a esta pergunta. Então, no verso 1 a 3, quando Paulo vai começar a responder a pergunta, ele ensina, primeiramente, introdutoriamente, antes de entrar no cerne da questão, que aqueles que fizeram a pergunta deviam ter, acima de tudo, deviam estar enraizados, acima de tudo, no amor e não no orgulho de dividir, não no orgulho divisionista. Por que Paulo ensina isso? Paulo vai dizer lá, um texto que nós vamos inclusive ler mais na frente: o amor edifica, o conhecimento
traz orgulho, estou parafraseando, e o amor edifica. Ou o amor edifica e o conhecimento traz orgulho. Por que Paulo ensina isso? Porque, como nós já vimos, a pergunta que foi enviada para Paulo tinha um tom meio da seguinte forma: Paulo, explica para esses outros que não entenderam bem, que estão com medo de comer os alimentos, que isso não tem valor nenhum. Parece um pouco erva. E Paulo conhecia a mentalidade da igreja de Corinto, foi ele que plantou. Então, primeiramente, ele bate no coração de quem fez a pergunta. Cuidado, o conhecimento não produz nada verdadeiro, espiritualmente falando, se não estiver enraizado no amor. Em outras palavras, foi o que Paulo ensinou. Nós já vimos aqui. Então, na última mensagem, nos versos 4 e 6 do capítulo 8, a resposta da pergunta em si, agora o núcleo da resposta, começa a ser dada por Paulo. E Paulo confirma o que a pergunta que lhe foi enviada tinha, que duas afirmações: que ídolos não são nada, ou seja, os ídolos pagãos não têm valor espiritual nenhum, não são nada, não salvam ninguém e nem produzem efeito real, pois só existe um Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e um Senhor, que Paulo diz que é o Senhor Jesus Cristo. Hoje, no texto que vamos considerar hoje, como eu já adiantei na introdução, Paulo, vai destacar que apesar dessas afirmações serem verdadeiras, era necessário que aqueles que possuíam esse conhecimento se preocupassem com os mais fracos na fé. É isso que Paulo vai mostrar hoje. O conhecimento não estava errado, mas o que eles estavam fazendo com o conhecimento é que estava errado, baseado no coração orgulhoso e divisionista que havia ali na igreja de Corinto. O primeiro ponto que eu queria destacar, eu chamei de os fracos com fé. Não é os fracos na fé, é os fracos com fé. Está lá no verso 7. Vou ler novamente. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. Nos versos 6, dá uma olhada aí no verso 6. Paulo estabeleceu o dogma, o princípio, o valor monoteísta cristão. Ou seja, que só existe um Deus, e o senhorio de Jesus Cristo, tanto na criação de todas as coisas, como na redenção e vivificação da igreja, como está lá no verso 6 que eu vou ler, acompanhe aí na sua Bíblia. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas, criação, e para quem vivemos, redenção, vivificação da igreja. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas, papel de Cristo na criação, e por meio de quem vivemos, papel de Cristo na redenção da igreja. No entanto, essas verdades não eram tão... Isso tudo é verdade, tá? Essas verdades não eram tão enraizadas no coração de todos aqueles que estavam ali na igreja de Corinto, especialmente quanto à compreensão sobre como agir em relação ao resto de animais sacrificados. O apóstolo Paulo sabia muito bem que alguns irmãos daquela igreja poderiam ter dificuldades em aplicar essas doutrinas que eles já tinham escutado claramente da criação e da redenção de Deus e de Jesus. Eles tinham dificuldades em aplicar essas doutrinas na vida prática. É exatamente por isso que Paulo inicia o verso 7, o que estamos estudando agora. Ele inicia o verso 7 com uma adversativa. Ele diz: contudo, nem todos têm esse conhecimento. Paulo era sensível à fragilidade daqueles novos convertidos que tinham saído há pouco tempo do paganismo e que a fé era fraca, especialmente pela ignorância.
Como pastor e professor, Paulo é responsável. Escute isso aqui, que eu vou desde o início, porque isso aqui é muito importante. Como pastor e professor, Paulo é responsável pela totalidade dos membros da igreja, e não apenas pelos teologicamente competentes. Ele é responsável por todos, e ele sabe disso. Ele não está preocupado apenas com o que sabem ou com os que estão certos. Ele está preocupado com todos. É belo ver a postura do apóstolo Paulo, que por amor se importava com as ovelhas, ainda que elas estivessem muito perdidas no entendimento. Ao contrário do que muitas vezes nós vemos em seminaristas, novos pastores, pessoas que entram em contato com a teologia reformada, infelizmente até antigos pastores. Eu fui um desses. Quando eu comecei a estudar e comecei a me aprofundar teologicamente, quando eu vi alguém pregando e não era compatível com o ensino bíblico, com uma doutrina que eu considero correta, eu ficava altamente incomodado, com um olhar julgador. Foi preciso eu amadurecer muito, foi preciso eu amadurecer, orar, Senhor me ajuda, tira isso do meu coração, para que eu não tivesse esse olhar que os irmãos ali da igreja de Corinto, esses que sabiam mais, tinham. Então, continuando no nosso texto, no verso 7, na parte B do verso 7, Paulo explica qual era a dificuldade de alguns ali lidarem com aquelas práticas alimentares. Ele diz: alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fossem um sacrifício idólatra. É claro, meu querido, minha querida, que Paulo não está dizendo que alguns irmãos na igreja de Corinto estavam deliberadamente comendo aqueles alimentos como um tipo de oferta a algum deus pagão. É claro que Paulo não está defendendo uma postura idólatra aqui. Mas o que acontecia, na verdade, é que alguns irmãos ainda eram influenciados pelo próprio passado e viam o ato de comer aqueles alimentos como um tipo de ação religiosa idólatra. Para nós, talvez pareça uma falha terrível, mas ali era muito normal ter esse tipo de julgamento. E por isso esses irmãos bem intencionados preferiam evitar. Assim como também se escandalizavam com aqueles irmãos que participavam dessas refeições. Em resumo, ali na igreja de Corinto havia dois grupos. O grupo de crentes que eram fortes no entendimento e que diziam acertadamente que os ídolos não eram nada senão madeira, pedra, etc. E não se importavam em comer qualquer alimento. No entanto, havia também dentro da igreja, entre os irmãos, um segundo grupo mais fraco no entendimento, que mesmo que não adorasse mais a ídolos, ainda não estavam totalmente libertos da influência do paganismo que viveram a vida inteira. Toda vez que esse grupo de cristãos mais fracos entravam em contato com algo relacionado aos ídolos, se viam diante de um conflito. Eles eram como um ex-viciado, um ex-alcoólatra que quando passa do lado de uma mesa de bar, ele não está mais bebendo, mas aquilo ali incomoda o coração dele. É essa a ideia. Então, no íntimo, os irmãos que viam problema em comer daqueles alimentos, bem intencionados, eles temiam sinceramente desagradar a Deus. O problema deles não era na intenção, era no entendimento, na compreensão. Pois como Paulo escreve, a consciência deles é fraca e fica contaminada. O que Paulo está dizendo é que se aqueles irmãos mais imaturos comessem a comida que tivesse vindo de um templo pagão, considerariam de alguma forma que estavam pecando, desagradando a Deus, mesmo que isso não fosse o caso. A dificuldade era sincera. Eles não queriam pecar contra Deus, mas a consciência deles precisava amadurecer e ser bem informada. Eles precisavam amadurecer, sim, mas não serem desprezados como alguns ali queriam fazer.
Os mais maduros deveriam ajudar os mais fracos, pois como Paulo já ensinara e eu citei na introdução, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. 1 Coríntios 8, 1b. Aqui tem muitas lições para mim e para você. Primeiro, nós não somos conhecedores de todas as coisas, eu e você. E ainda assim, por muita graça e misericórdia, estamos em Cristo. Porque a obra é de Cristo. Não foi com base no que você conhece ou deixa de conhecer que Cristo lhe resgatou. Cristo lhe resgatou e trabalha em nossas vidas para que nós amadurecemos. No entanto, não foi por isso. Foi simplesmente por graça, por amor misericordioso. Mesmo com as nossas falhas, imaturidades e ignorâncias. Eu era crente muito antes de entrar em contato com a teologia reformada. Eu era crente muito antes de conhecer boa teologia. Não é o nosso conhecimento que nos transforma em filhos de Deus, mas a fé verdadeira depositada em Cristo Jesus. É daí que vem o nosso valor. Conhecimento é bom, é maravilhoso, eu estudo bastante e aconselho os irmãos a estudarem bastante, mas não é isso que nos torna diferentes ou melhores diante de Deus. Parece que às vezes nós queremos ser mais rigorosos com os nossos irmãos do que Deus. Se é um irmão teu em Cristo, você compartilha com ele o mesmo Espírito, o mesmo corpo de Jesus foi entregue. E você está em Cristo assim como ele. Mas tem vezes que não, esse meu irmão aqui, tem coisas que eu não quero nem falar, porque não gerar polêmica. Deixa eu pensar uma coisa mais fácil aqui. Esse meu irmão aqui não entendeu direito o batismo. Ele não entendeu direito o batismo. Esse irmão não é bacana. A concepção que ele tem sobre pequeno grupo, sobre escatologia, sobre soterologia, não está totalmente adequada. Esse irmão é devagar. Eu não gosto dele, sabe? Vamos deixar ele excluído do grupo. É claro que, repito, para que ninguém saia daqui falando tolice, é claro que nós temos que buscar o melhor conhecimento, o melhor ensino da teologia, da Bíblia, que nós pudermos. Mas o que eu estou querendo dizer é que isso não é o ponto central. Não é isso que diferencia o morto do vivo espiritualmente. O que diferencia o morto do vivo é Cristo. Com o tempo, a graça de Deus deve nos fazer amadurecer e aprender mais e mais. Mas isso não é desculpa para sermos impacientes e intolerantes com aqueles irmãos sinceros e bem intencionados, como foi o caso dos irmãos ali de Corinto. Muito pelo contrário, quanto mais maduro você for, maior é o seu dever de ajudar aqueles que estão ao seu redor, como Paulo ensinou aos romanos. Olha aqui, Paulo, abre lá, Romanos capítulo 14, a partir do verso 13. Paulo está tratando aqui em Romanos também de uma questão alimentar. Possivelmente, só que eu creio, eu não tenho de cabeça agora, mas eu creio que ele está falando de práticas alimentares judaicas. Mas o princípio é o mesmo. Pode ser que ele esteja até falando da mesma coisa que ele falou aqui em 1 Coríntios, só que eu não estou lembrado do contexto total aqui. Mas vamos lá que você vai entender quando nós lermos. Romanos capítulo 14, versos 13 a 15. Portanto, Paulo escrevendo à igreja: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Eu acho que é o mesmo contexto. Nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. E aí aqui Paulo vai começar a aplicar então esse ensino. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você não está agindo por amor.
por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Aí pula por verso 19. Por isso, esforcemo-nos para promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. O problema aqui era o mesmo. Era o mesmo. E qual é a solução de Paulo? Não destruir o irmão por causa de alimentos, que é a conclusão que a gente vai ver mais lá na frente, no capítulo 8, mas edificar uns aos outros. Em outras palavras, é amar uns aos outros. Imagine um professor de piano, o Caio. Cadê o Caio? Caio, tu está por aí, Caio? Olha, lá está o Caio. Imagina, ele é professor de piano, tá, gente? Se você quiser um bom professor de piano, está ali o Caio. Imagine o Caio, professor de piano, se ele vai dar aula para o aluno, ele é mal-humorado, carrancudo, desinteressado em ajudar aqueles alunos, aqueles que sabem menos do que ele. Qual será o resultado que ele terá? Quantos bons pianistas ele vai ajudar a formar? É muito possível que se formar muito poucos. É essa a ideia. Nós somos chamados para sermos um instrumento de Deus para ajudar, para amar. Porque o amor edifica, não para separar, para isolar, desprezar e etc. Segundo ponto. Comida não, amor sim. Está lá no verso 8. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Seremos se não comermos, nem melhores se comermos. Vamos lá. Nas diversas traduções desse texto é possível encontrar dois tempos verbais diferentes quanto à sentença. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. É possível que na sua Bíblia esteja diferente. A NVI destaca que essa aceitação diante de Deus é presente, não nos torna aceitáveis, como na versão que eu li. No entanto, a ARA e a English Standard Version traduz que essa aceitação ela é futura, que nos recomendará a Deus. A dúvida que os coríntios tinham, então, era a seguinte: se comer aqueles alimentos prejudicaria a comunhão que eles já possuíam com Deus, ou eles estavam preocupados com os efeitos desses alimentos quanto ao juízo final, quanto ao que aconteceria mais na frente. Acredito que esse tipo de discussão produz muito pouco ou nenhum efeito prático por duas razões. A primeira razão é: aquilo que prejudica a minha comunhão com Deus no presente, certamente pode influenciar a minha situação em relação ao julgamento divino, já que, como a palavra do Senhor revela em Romanos 14:12, nós vamos prestar contas de cada ação que nós tivemos e fizermos. A segunda razão é que os efeitos pelos quais os coríntios mais fracos na fé estavam preocupados é inexistente. Paulo já disse isso, nós vimos na mensagem anterior, e ele vai ratificar ainda nas próximas mensagens. Por isso Paulo diz: não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. O que Paulo está esclarecendo aos seus destinatários é que o alimento em si não tem significado religioso, como declara literalmente em Romanos capítulo 14, verso 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Com esse ensinamento, Paulo os encoraja a amadurecer. Está fazendo a parte dele ensinar os irmãos a crescerem. Não sendo mais oprimidos pela culpa, já que os alimentos não podem afastar nem aproximar de Deus, e os alimentos também não podem influenciar no julgamento futuro, o julgamento divino. Observe um detalhe interessante, que Paulo não fala sobre, quando ele vai dar essa última parte do verso que eu li, não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Paulo não delimita que ele está falando de alimentos sacrificados a ídolos, mas fala de comida de forma geral. Isso para destacar que qualquer alimento que eles ingerissem ou deixassem de ingerir não produziam efeitos espirituais diante de Deus.
É um detalhe importante aqui, porque Paulo faz isso para corrigir, para ajudar os mais fracos a amadurecer, como eu já disse, mas também sutilmente, ele faz isso para corrigir aqueles que tinham um coração orgulhoso. Quer ver? Aos mais fortes, Paulo diz, a esses Paulo esclarece que os seus irmãos, aos mais fortes, ele diz, os seus irmãos que não comem esses alimentos não são piores diante de Deus por causa disso. É como ele diz na primeira parte, não seremos piores se não comermos. Assim como os mais fortes que comiam não eram melhores também por causa disso. Porque, como ele diz, nem seremos melhores se comermos. Nesse ponto, os coríntios poderiam se perguntar o seguinte: então, o que é melhor, Paulo? Comer ou não comer? O que nos aproxima mais de Deus? Paulo já deu essa resposta para nós, meu irmão. É o amor. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Versículo 2 do capítulo 8. Aí o 3 ele ratifica novamente. Mas quem ama a Deus é conhecido por Deus. Ou seja, é o amor que aproxima de Deus. O amor para com Deus e o amor para com os irmãos. É claro, nós estudamos isso aqui em diversas oportunidades. É claro que o amor não é o amor melodramático que o mundo ensina. É o amor baseado nos ensinos da palavra de Deus. E um dos ensinos é você ser um instrumento para apoiar, suportar uns aos outros, como nós já vimos no primeiro ponto. No mesmo contexto, aqui é uma ilustração para você fazer uma relação. No mesmo contexto de dúvidas quanto a práticas religiosas, agora, especialmente quanto à circuncisão, Paulo adotou o mesmo princípio que nós estamos considerando, lá em Gálatas capítulo 5, verso 6, que é um dos meus versículos prediletos de toda a Escritura. Ele diz lá, Gálatas capítulo 5, verso 6, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Ali qual era o contexto ali de Gálatas? No contexto de Gálatas, havia ali alguns irmãos que eram influenciados ainda pelas doutrinas judaizantes e queriam que os cristãos da igreja tivessem compromisso com essas doutrinas, especialmente quanto à circuncisão. Circuncisão, para quem não sabe, é a retirada do prepúcio que o judeu homem, menino que nasce, ele é feito ao 8º dia de nascimento. Então, quando alguns se converteram, uma dúvida muito comum e pertinente no início da história da igreja era se os cristãos deviam se circuncidar, como os judeus faziam, ou não. E Paulo está lidando com isso, contra falsos mestres judaizantes que queriam transformar a igreja da Galácia, dizendo que eles deveriam cumprir algumas práticas judaicas, circuncisão, práticas alimentares, práticas de higiene, etc. E aí Paulo está defendendo justamente o oposto. Ele está dizendo que não precisa se circuncidar. O crente não é obrigado, como vai ser decidido posteriormente lá em como foi decidido em Atos dos Apóstolos capítulo 15, no que ficou conhecido como Concílio de Jerusalém. Mas o ponto, por que eu acho tão belo esse texto? Porque é só na Escritura que tem esse tipo de argumento, meus irmãos. Paulo poderia ter dito assim, porque em Cristo Jesus a circuncisão não é nada. Pronto. Ele rebateu quem ele tinha que rebater. Mas ele vai além. Ele vai além. Ele vai dizer, quer seja a circuncisão ou a incircuncisão, não é nada, não tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Essa é a mensagem central do texto que estamos considerando hoje. O que nos faz maior aos olhos de Deus é o amor. Quer ser grande diante de Deus, ama mais a Deus, ama mais a teu irmão, ama mais ao teu próximo. É claro que aqui, como eu já disse, tem a ver com santidade. Porque amar a Deus é obedecer os seus mandamentos.
certo? Então, você quer ser maior, agradar mais ao seu Salvador, o seu Deus, pois ama a Ele, obedecendo seus mandamentos e ama seus irmãos. Serve seus irmãos, seja um instrumento para ajudar seus irmãos a amadurecer. Não é sobre crescer diante de Deus, não é principalmente sobre o cumprimento de práticas religiosas, ainda que tenha o seu lugar. Mas não é principalmente sobre isso. O que Deus mais está preocupado em mim e você é o coração. Eu posso vir para o culto e isso ser muito agradável a Deus, se eu estou com um coração sincero e quero adorar o meu Salvador. Mas eu posso vir para o culto e ser totalmente desagradável a Deus, se eu estou aqui pensando no que eu vou comer quando eu sair do culto. Isso aqui não é fácil. Eu me distraio às vezes num culto. Mas nós devemos saber o certo para buscar fazer. E o certo a buscar fazer é trabalhar o coração, porque é isso que Deus quer. Você tem um desejo de se dedicar a Deus no serviço, na obra do Senhor? Eu não estou nem perguntando se você faz. O fazer é a segunda pergunta. Eu estou perguntando, você tem o desejo de fazer? Você que frequenta essa igreja, é membro, ou já é um frequentador assíduo, tem um desejo de servir. Porque quando você serve na igreja, você serve a Deus, mas serve os irmãos também. Eu estou pregando aqui, eu estou servindo a Deus em primeiro lugar e acima de tudo. Mas estou servindo os irmãos também. Você tem o desejo de servir? Ou seja, o desejo de amar? Você tem um desejo de obedecer, de ofertar ao Senhor, de orar ao Senhor, de ler a palavra? Isso está no seu coração? É um desejo que você persegue? Então, isso é amar a Deus. Quer ser grande, faz essas coisas amando a Deus, com o coração no lugar adequado. Você tem um desejo de ajudar teu irmão, aconselhar, discipular, orar por ele, chorar com os que choram, rir com os que se alegram, perdoar, caminhar junto. Você tem desejo de fazer isso? Isso é amar o irmão. Não é coisa só de pastor. Não é coisa só de pastor. Inclusive eu tenho que melhorar muito nessa área. Não é coisa só de pastor, meu irmão. A nossa igreja tem mais ou menos 1.200 membros. Sem falar dos congregados. Será que o pastor, é ele que é responsável por amar, discipular, por cuidar de todo mundo? 3 pastores? 3 pastores? 3 pastores? 4 pastores? Ainda bem que eu lembrei do 4. 4 pastores? É claro que não. É claro que não. Esse é um dever, uma responsabilidade minha e sua. Teologia reformada, participar de culto, ser membro de igreja, fazer seminário, fazer vocacionados, tudo isso é muito bom, mas não tem valor se você não deseja edificar e amar a teu irmão. 1 João vai dizer, como é que eu posso amar a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo? Ele está dizendo que é impossível. É uma pergunta retórica cuja resposta é, não é possível. Não é possível você dizer amar a Deus se você não tem o interesse de amar o próximo. E aqui vai uma pergunta que pode ser inquietante para mim e para você. Você tem atualmente amado algum irmão? Aí vem o bonitão lá e diz, a minha namorada, pastor. Ai, meu Deus, não é fácil. Não, eu não estou falando disso, meu irmão. Eu não estou falando disso. Que bom que você tem servido a sua namorada. Eu não estou falando disso. Eu estou falando dos seus irmãos em Cristo, talvez aquele que você não tem tanto contato. Não é para amar os seus melhores amigos, o seu grupinho e a sua namorada, se porventura você tiver um namorado. Isso é bom também, biblicamente e santamente falando. Mas não é disso que eu estou falando aqui. Não é disso que eu estou falando aqui. Inclusive João vai dizer lá que, olha, amar os seus, qualquer um ama. Qualquer um ama os seus. Até os ímpios, eu acho que é Jesus que diz isso, não tenho certeza. Até os ímpios amam os seus. O que importa é você amar
todos os seus irmãos que estiverem no seu raio de alcance. É isso que a palavra nos encoraja a fazer. Você tem feito isso por algum irmão? Tem orado? Tem orado pelas necessidades dos seus irmãos? Tem ensinado quando tem oportunidade, com sabedoria, com mansidão? Tem escutado? Às vezes você ama alguém apenas escutando. Se não, por que não? Ouça a advertência de Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha fé capaz de mover montanhas. O que Paulo está descrevendo nessa primeira parte? Digamos o super cristão. O cristão super poderoso, ele sabe tudo, ele profetiza, a fé dele é imensa, capaz de mover montanhas. Mas olha a conclusão: se não tiver amor, nada serei. Se não tiver amor, nada serei. Que tipo de cristão nós queremos ser? Aqueles que sabem muito e amam pouco, ou aqueles que quanto mais sabem, mais amam? Seremos os cristãos que olham para as dificuldades dos irmãos e dizem: salve-se quem puder, é cada um por si. Ou diremos: mulheres e crianças primeiro, ou melhor, meus irmãos mais fracos primeiro. Nos ajuda a sermos instrumentos para ajudar todos os irmãos que pudermos, em nome de Jesus.